Olá, que Deus abençoe a todos. Vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, porque a palavra de Deus, ela é vida para aqueles que bebem dessa água maravilhosa. Quando você bebe da água da palavra de Deus, pode ter certeza, a sua vida muda. Você tem força para resolver os problemas, porque a palavra de Deus é poder e precisamos que o poder de Deus esteja na nossa vida. Mas antes de ir para a mensagem, eu peço com todo carinho que você compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal para que nós venhamos a alcançar mais pessoas. Vamos para a palavra do Senhor? Jó 22, 28, que diz assim, ó: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teu caminho. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. E livrará até o que não é inocente, sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Você vê que a importância da gente determinar a bênção, determinar a cura, determinar a prosperidade, porque estamos na série de mensagens vivendo em prosperidade. E para que você venha viver em prosperidade, você venha ter uma mente forte. Porque quem tem a mente fraca não prospera. Quem tem a mente fraca se acomoda com o problema. E nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos se deixar se levar pela situação. Nós temos que bater de frente. Nós temos que bater de frente contra o problema. Nós não podemos aceitar o mal, não aceitar o sintoma. Não pode aceitar. Por isso que você tem que ter a mente fortalecida em Deus. Porque a pessoa fraca, que tem a mente fraca, ela se acomoda com o sintoma. Você não tem que se acomodar com o sintoma, você tem que lutar para que esse sintoma venha sumir da tua vida no nome de Jesus. E para isso, nós precisamos trabalhar a nossa mente com a palavra de Deus, ter uma mente forte. Porque o milagre, ele acontece de dentro para fora. Por exemplo, quem é dominada pelo medo tem a mente fraca. E nós não podemos aceitar ter a mente fraca, ser dominado pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação. Não. Se acalma, Deus está cuidando de você. Firme a sua fé na palavra. Se você está meditando na palavra, se apegue a essa palavra. No Salmo 91, nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua casa. Se você está passando por algum problema de enfermidade, firma a fé. Determina aí que você já está curado no nome de Jesus. A determinação é o presente. Determina aí que você já venceu no nome de Jesus. E despreze o sintoma. Despreze o problema e considere a palavra. Porque agindo dessa maneira, pode ter certeza, você vai ver o milagre, você vai ver a bênção de Deus. Você vê que o texto está falando para a gente determinar alguma coisa. Como determina? Através do nome de Jesus. Eu determino no nome de Jesus a cura, a prosperidade, a bênção sentimental. Você vê que o texto está falando é determinar algum negócio, alguma coisa. E depois de você determinar, ser firme. Não abrir mão do que você determinou. Porque a pessoa determina que está curada. Aí logo depois ela sente um sintoma, ela desiste. Não.
Você tem que continuar proferindo, continuar falando, continuar determinando, porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Você vai falando, você vai profetizando, e a maldição da doença é quebrada no nome de Jesus. Porque a doença é algo espiritual que o diabo ele usa para destruir o ser humano. E nós precisamos lutar com as armas de Deus. E aí, continuando o texto aqui, ó. E quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará a humilde. Você vê que Deus é com aquele que ouve a palavra de Deus. E só quem ouve a palavra de Deus é quem é humilde. Porque o orgulhoso não aceita, ele não ouve, ele rejeita. Não é do jeito dele, é do jeito de Deus. Se você quer ver o milagre, se você quer ver a bênção de Deus, tem que ser do jeito de Deus. E você tem que se firmar nisso, se firmar na palavra. Meditar na palavra. Proferir a palavra, porque isso é muito importante. Ah, pastor, eu estou com Jesus. Como é que você sabe que está com Jesus? Porque você medita na palavra. Porque você profere a palavra. Porque você firma a palavra, você considera mais a palavra do que o problema. E aí quando você age dessa maneira, você vê o sobrenatural. Você vê o resultado da sua fé. Quando você fala, você determina. Quando você não aceita o mal. Quando você repreende o mal no nome de Jesus, vem o mau pensamento, porque a Bíblia fala dos dardos inflamáveis do maligno. Está lá em Efésios 6, que diz assim, ó. Deixa eu achar aqui rapidinho. Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus. E nós precisamos nos revestir dessa armadura, desse poder. Olha só, Efésios 6, ó. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue. Você vê que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os espíritos malignos. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mal, porque o dia mal vem para todo mundo. Aquele dia que não deu nada certo, mas você persevera que Deus vai dar vitória. E havendo feito tudo, ficar firme. Estás, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Você vê, é meditar na palavra, falar a palavra, vestir da couraça da justiça. Amém? Revestir da couraça da justiça. Revestir do poder de Deus. Aqui, e agora, ó. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. O que são esses dardos inflamáveis do maligno? São mau pensamento. Quando vem pensamento de morte, aí a pessoa começa a pensar que vai morrer. Não! Para de ter a mente fraca, você vai viver muito para a glória de Deus. Amarra esse demônio, esse mau pensamento no nome de Jesus. Você vai viver muito. Olha o Salmo 91. Saciá-lo-ei com longevidade. Creia na palavra de Deus.
se fortalece em Deus, tenha a mente forte, rejeite o mau pensamento, porque quando a pessoa ela não rejeita o mau pensamento, ela fica com a mente fraca. Quer ter a mente forte? Rejeite o mau pensamento e firma os pensamentos em coisas boas. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por exemplo, se você vai se deparar com uma pessoa na rua, aí a pessoa fala qualquer coisa para você, tenta te amaldiçoar, você vai acreditar? Claro que não, porque você é de Deus. Por exemplo, uma vez eu fiz uma libertação, o demônio manifestou falando que ia me matar. Vai nada. Por quê? Porque eu tenho a bênção de Deus, Deus tem guardado a minha vida. E eu não considerei aquilo, e já fez mais de 10 anos que isso aconteceu. E por quê que o mal ele não prevaleceu? Porque eu desprezei aquilo. Sabe, despreze palavras de maldição. E aí o que aconteceu? Eu libertei a pessoa no nome de Jesus, a pessoa ficou liberta e acabou. Sabe, nós temos que firmar os nossos pensamentos em Deus. Nós temos que reagir. E como é que a gente reage? Com a palavra, proferindo, crendo na palavra, orando, determinando. E agindo dessa maneira, pode ter certeza, você vai ver o poder de Deus na hora. É na hora que o milagre acontece. É o socorro que vem na hora. É o livramento. E você vê que no final do texto fala que pelas purezas da sua mão, até o que não é inocente será livre. A importância da gente andar em santidade e orar para Deus perdoar o pecado das pessoas. Orar, Senhor, perdoa o meu familiar, que ele não sabe o que faz. Perdoa, tem misericórdia. E através da nossa oração é perdoado. Você vê Moisés e Arão, quando o povo pecou, Moisés e Arão foram lá pedir perdão a Deus pelo povo. Porque Deus iria matar o povo. Mas Deus pediu para que viesse ter misericórdia. E aí o que aconteceu? Deus perdoou por causa da oração de Moisés e de Arão. Então a importância da gente orar a Deus e pedir para que Deus venha perdoar os pecados das pessoas. E outra coisa muito importante, quem vive no pecado tem a mente fraca. Você não pode aceitar viver no pecado. Ah, pastor, eu pequei, peça perdão a Deus e não peque mais. Porque a palavra de Deus fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, pecou, fez coisa errada, peça perdão a Deus e não peques mais. Agora, se você viver pecando e não se arrepender, você vai ser fraco na fé. Você não vai ter força para vencer o mal. Então, tenha discernimento. Se pecou, o coração pesou, peça perdão a Deus. Fala, Senhor, tem misericórdia, me perdoa e me dá força para não errar mais. Aí, agindo dessa maneira, pode ter certeza, Deus perdoa, porque a palavra de Deus é fiel. E aí pode ter certeza, Deus vai te abençoar. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? E eu peço nesse momento que você vai lá pegar um pedacinho, pegar um pouco d'água, que nós iremos consagrar a água. E aí, no momento da oração, você vai beber dessa água e pode ter certeza, vai ver o milagre, você vai ver a bênção de Deus. Vamos orar agora? Feche os seus olhos, se você puder. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nesse momento,
nós entramos na tua presença, Pai, e pedimos, meu Deus, que o Senhor venha derramar do teu poder, que o Senhor venha derramar do teu Santo Espírito, que o Senhor venha arrancar todo o mal, no nome de Jesus. Levante a água para o céu, meu Deus, em nome de Jesus. Eu consagro essa água, que quando essa pessoa beber dessa água, ela vai experimentar do milagre, do teu poder no nome de Jesus. Pode beber da água com fé, no nome de Jesus. Beba da água, no nome de Jesus. Deixa eu continuar a oração. Meu Deus, vai passando com o teu poder agora e vai arrancando agora todo o mal. Espírito de enfermidade, sai desse corpo agora. Toda perturbação na mente, todo medo, toda tristeza, que sai agora. Repita com fé, sai agora todo o mal da minha vida, do meu corpo. Usa a sua fé agora e fala, sai, sai, sai. Toda maldição, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus, e saia no nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Meu Deus, fortaleça, guarda, livra de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.